Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica é irmã de São Bento. Através da vida de São Bento, o cristianismo foi, a igreja, e o Ocidente foi profundamente abençoado. Quando São Bento jovem sente vontade, sente o chamado para ser mais de Deus, o cristianismo, a igreja vivia um tempo difícil. Havia acabado o tempo da perseguição, do martírio, Mas ao mesmo tempo, a fé cristã, as comunidades cristãs viviam um cristianismo muito morto, muito laxo, Mas muita gente tinha o desejo da santidade. E a vida monacal, a vida dos monges, homens, jovens, rapazes, depois moças, por causa de Santa Escolástica, que vão ao deserto, se desfazem de tudo e vão viver uma vida muito dura, de oração e de muita dureza, porque uma vida no deserto não tem conforto nenhum, E vão ao deserto viver uma vida de santidade, era de algum modo uma entrega, ao martírio, que era possível ser vivido, porque já não haviam mais os mártires, O império não matava mais ninguém por causa da fé cristã. De início, isso acontecia de modo espontâneo e profundamente pessoal, até mesmo solitário. Quando São Bento vai fazer isso, ele tinha recebido uma herança bastante boa dos pais, e ele tinha uma irmã, a Escolástica, Quando ele vai fazer esse movimento da vida dele, ele garante que a irmã Escolástica ia ficar bem cuidada, bem provida. Então ele pega a herança, vende metade, a metade dele dá aos pobres, a metade dela ele entrega a um tutor para cuidar bem dela, Então quando ele vai viver essa vida, muitos começam a ir atrás dele. Então é São Bento que inicia a vida no deserto, a vida monástica, só que também comunitária, a ideia do mosteiro. Pouquinho tempo depois disso, a irmã dele, Escolástica, que é a santa de hoje, sente o mesmo desejo e vai atrás dele, e ela é então a iniciadora, vamos dizer assim, dessa vida no ramo feminino, Na vida de Santa Escolástica não se sabe muita coisa, além de que foi muito santa, e através dela Deus fez muitos prodígios. Sobretudo, o prodígio das vocações, A vida dela atraiu muitas vidas, e esse é um grande milagre, não é milagre qualquer. E ela vai morar então, começa o seu mosteiro no pé de uma montanha, Monte Cassino, onde hoje é a Itália, porque São Bento faz o mosteiro lá em cima. Uma vez por ano, Bento desce para ter uma tarde de convivência, de fraternidade, de partilha com a sua irmã Escolástica, para falar das coisas de Deus, das coisas do céu. Uma tarde, uma vez por ano. Um dia ele desce, do mosteiro, e na regra que ele mesmo escreveu, ninguém podia passar a noite fora do mosteiro, Então estão lá os dois se entretendo, ele olha lá fora, o sol está morrendo, e ele começa a se despedir da irmã, porque ele vai voltar para o mosteiro, vai subir a montanha, e dali um ano ele volta, eles se encontram de novo. E ela pediu encarecidamente assim: não vai não, fica, vamos passar a noite conversando, amanhã cedo você vai. E ele falou: Escolástica, de jeito nenhum, você sabe que não pode, a regra não permite, eu preciso voltar. Então naquele momento ela juntou as mãos, estava sentada, tinha uma mesa entre eles, fechou os olhos, e em lágrimas e em silêncio começou a rezar. E quando ela começou a rezar, começou um barulho lá fora. Aí eles foram olhar lá fora, ele foi olhar lá fora, o céu, que não tinha uma nuvem, estava preto e trovejando, e começou a chover um verdadeiro dilúvio, de modo que ele não tinha mesmo como sair, e choveu até o outro dia de manhã. Quando começa a chuva, ele olha para ela e fala assim: Escolástica, o que foi que você fez? Aí ela disse assim para ele: eu pedi a você, você disse não. Pedi para o nosso Deus, ele disse sim. Aí passaram ali a noite em conversa. No outro dia de manhã ele volta, para o convento, para o mosteiro, lá em cima da montanha. E 3 dias depois ele tem um pressentimento de que a irmã dele tinha ido para o céu. E em alguma janela ele olha e vê pombas brancas subindo. Aí ele fala para os monges: olha, se fosse possível vocês podiam descer lá
e pegar o corpo dela, vamos fazer o velório. Minha irmã morreu, foi para o céu, e de fato tinha acabado de falecer. Então aquela que mais amou, mais venceu, né? Ela de algum modo sabia que talvez no outro ano não ia estar ali. E foi uma grande santa, uma vida consagrada a Deus. O refrão do Salmo de hoje diz: alegre-se o Senhor em suas obras. Vem como resposta da primeira leitura que vai nos acompanhar agora por algumas semanas, que é o livro do Gênesis. Até agora nós ouvimos nas 4 primeiras semanas do tempo comum, como primeira leitura, a carta aos Hebreus, toda a teologia da nova criação. Jesus como novo e sumo e eterno sacerdote, a redenção do mundo, a nova aliança feita no seu sangue, no seu sacrifício, que substitui os sacrifícios da lei mosaica, né? Pois muito bem, agora a gente começa com a primeira criação, o livro do Gênesis, né? Então a gente ouviu aqui um trechinho, fomos até o 4º dia da criação, das coisas materiais mesmo, sol, lua, água, né? O início do mundo, para nos falar que tudo tem origem em Deus. Todo o mundo criado tem origem em Deus. E por que é que Deus criou? Deus criou por amor. E tudo que foi criado, também nós, fomos criados para Deus, para que no amor com que Ele colocou em cada uma das suas criaturas, Ele possa se alegrar. Uma das coisas importantes na vida é que a gente se alegre. Alegre-se o Senhor em suas obras. É muito difícil quando a gente tem que fazer uma obra que não nos alegra, não é? Porque a gente não vê sentido naquilo, porque a gente não entende por que tem que fazer aquilo, porque a gente não colhe nada daquilo. É muito difícil a gente encontrar, fazer algo no qual a gente não se alegra, porque a gente não se reconhece naquilo. Algo que a gente precisa fazer, mas aquilo que tem que ser feito não me parece ser ocasião, espaço para eu derramar o meu coração, a minha vida, as minhas aptidões, quando a gente não se reconhece no que faz, né? É difícil isso. Aí a gente precisa encontrar alguma motivação, seja a caridade. Não gosto, não me reconheço, eu não faria, mas faz bem para os outros, mas é o meu ganha-pão, eu sou chefe de família, por um tempo é necessário, mas se eu for bom nisso, quem sabe eu vou para aquilo. Enfim, nós adultos encontramos motivações, né? Às vezes não num primeiro momento, mas num segundo, ou quem sabe num terceiro momento, para fazer o que precisa ser feito. Mas Deus, quando faz as coisas, diz o Salmo aqui, ó, o salmista, o rei Davi, está contemplando a criação e está contemplando a própria alma. Porque o Salmo é: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. E começa a narrar a grandeza da alma humana, mas a grandeza da criação, de tudo que Deus fez. E aí Davi, ao olhar, o salmista, ao olhar para tudo que está feito, inclusive ele mesmo, ele sente um desejo, e faz esse desejo uma oração que ele faz em favor do próprio Deus, né? Como se Deus precisasse da nossa oração, mas é o afeto do salmista, dizendo: alegre-se o Senhor em suas obras. Então ele vai diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu queria te fazer uma prece hoje. Fala, Davi, o que você quer pedir para você? Não, para mim nada. Queria pedir para o Senhor. Meu desejo hoje, transformado em oração, é que o Senhor mesmo se alegre, fique feliz com as obras que fez. Que o Senhor não fique triste de nos ter feito, né? Meus irmãos, o que é que pode entristecer a Deus? Uma coisa só: o pecado. Porque quando a gente vai lendo a Bíblia a partir do Gênesis, daqui a pouco vai chegar o quê? E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, até que vai vir aquela página da Bíblia assim: Deus olhou tudo que tinha feito e se arrependeu. Porque a maldade, o pecado cresceu de tal modo que não sobrou nada nem ninguém, só encontrou Noé. E Noé encontrou graça diante de Deus. Noé alegrou a Deus. Portanto, queridos, nós somos feitos para a alegria de Deus, né? Deus nos livre de Deus nos olhar e falar assim: para que eu fiz o Padre Mário? Oh meu Deus do céu, oh meu eu do céu, né? Para que eu fiz o Padre... Deus lá está de cima olhando. Para que eu fiz o Padre? Oh meu eu do céu, gastei tinta à toa, gastei barro à toa, no meu caso gastou gordura à toa, né? Para dar trabalho.
Alegre-se o Senhor em suas obras. E nós conseguimos alegrar a Deus pela nossa vida semelhante à vida de Jesus. Porque daí nós vamos lá no Evangelho e vamos ter uma cena no Evangelho. Eu sei que está um tanto quanto teológico bíblico, mas é necessário, porque é bonito também. A gente vai lá no Evangelho e tem uma cena que é o batismo de Jesus. Lembra do batismo de Jesus, sim ou não? Não? O batismo de Jesus. Jesus entra na água, João Batista fala, mas o que você veio fazer aqui, né? Deixa, João, vamos cumprir com a justiça, vamos cumprir com a lei. E João batiza Jesus, sim ou não? Quando João batiza Jesus, vem um sinal do céu, não vem? Uma pomba, uma pombinha. Uma pomba vem e desce em Jesus. E João tinha essa revelação. Um dia você vai batizar alguém e uma pomba vai descer. Esse é o Messias, é o Cristo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Pois muito bem. A gente lê essa cena do Evangelho e pensa assim, a pombinha, sinal do Espírito Santo. Tá, mas tem uma sutileza aí. Onde é que na Bíblia uma pomba foi sinal de alguma coisa? Pergunta para quem está do seu lado, enquanto eu tomo água aqui, que minha garganta está ardendo, gente, e eu vivo disso. Pergunta, onde é que teve uma pomba que foi sinal de coisa boa no Antigo Testamento? Fala para essa pessoa, eu não faço ideia, não leio Bíblia. Veio então o dilúvio, Noé achou graça diante de Deus, 40 dias depois que a arca está flutuando, tudo acabou. O que Noé faz? Pega uma pombinha, um passarinho, abre a janelinha em cima, sem saber se já é hora ou não é hora de sair dali, e solta a pombinha. Eis que depois de algum tempinho, de algumas horas, ele escuta um barulho batendo na madeira, e a pombinha veio com um ramo verde, palmeiras no biquinho. E Noé falou, o mundo recomeçou, tem vida lá fora, Deus recriou o mundo, depois do dilúvio, do castigo do dilúvio, a gente pode sair. Então, lá nas águas do batismo de João, sobre Jesus vem a pombinha, que é sinal do Espírito Santo? Claro que sim, mas é um sinal sutil do quê? Nesse homem, em Jesus, recomeça o mundo, recomeçam as obras de Deus. A obra criada foi recomeçada para a alegria de Deus nas águas do dilúvio. E cada um de nós, obra criada de Deus que somos recomeçados em Jesus Cristo. Jesus é o sinal de que há recomeço. E aí nós temos a beleza do evangelho de hoje, desse trechinho de São Marcos, que de vez em quando no seu evangelho faz pequenos resumos de tudo que estava acontecendo. Tem poucos discursos, é como que um resumo, né? É como que nota de rodapé de muita coisa que vinha acontecendo. Então aqui nós vemos em Jesus o ser humano sendo recomeçado pela libertação do pecado, da escravidão, das misérias que as pessoas viviam, né? Pela libertação das doenças do corpo e as enfermidades físicas que a gente carrega, que as pessoas têm, nós podemos vir a ter, são um sinal e lembrança de que essa terra não é o céu, de que a gente não é Deus e de que todo mundo é filho de Adão. Nós somos decaídos da graça, mas em Jesus nós somos refeitos. E a cura física, e Jesus não desaprendeu a curar, não é que Jesus curou para ensinar coisas. Jesus curou porque curou. E sim, no que curou, ensinou muita coisa a respeito de uma verdade maior, que é, a gente não é só corpo e a vida não é só aqui. E que sim, existe uma cura muito maior que a cura física. Mas Jesus não deixou de fazer, nem desaprendeu a fazer essas obras de misericórdia, né, com relação aos enfermos. Mas aqui no evangelho de hoje, a gente vê então o mundo sendo recomeçado naquele que alegra a Deus, Jesus. Então quando Jesus sai da água, a pombinha desce, como que lembrando para nós lá o dilúvio e Noé, e aí nós temos uma voz que vem do céu. O que a voz que vem do céu diz? Eis o meu filho amado, em quem eu coloco o meu afeto, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro.
E aí, alegre-se o Senhor em suas obras. Portanto, irmãos e irmãs, nós alegramos a Deus à medida em que nos unimos e nos parecemos com Jesus. E para isso a gente precisa ir a Ele. Aí vem o evangelho de hoje. A multidão sempre atrás de Jesus, né? Quem quer, dá jeito. O povo corria, carregava doente no colo. Era um espetáculo de uma fé, né? Ansiosa, de uma fé expectante, de uma fé que havia sido ajudada pelo sofrimento. O sofrimento, na pedagogia de Deus, coopera para abrir os nossos olhos, né? Eu não gosto muito dessa narrativa, desse dizer assim, padre, acho que Deus me mandou essa doença para que eu não sou muito fã disso. Eu acho que talvez você ficou doente, é da vida e por óbvio permissão de Deus, né? E sim, isso aí pode ser para que você, né? Tem algum sentido dizer, acho que Deus me mandou, me permitiu essa doença? Tem sentido. Agora, uma dificuldade maior que eu tenho é quando alguém perde alguém. Uma mãe perde um filho, né? A esposa ficou viúva, perdeu o marido. A vovó perdeu o netinho. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com essa frase. Padre, acho que Deus levou ele, levou ela, que é para eu aprender a ter mais fé, ser mais humilde. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu acho que ninguém é tão importante assim. Eu não consigo imaginar Deus olhando lá do céu e falando assim, acho que Padre Mário tem que ser mais humilde. Acho que Padre Mário tinha que rezar mais, anda rezando pouco. Já sei. Dona Cleonice, minha mãe, vem cá, pega esse câncer fulminante aqui, ó. Acho que se Deus quer tratar comigo, é comigo que Ele trata, né? Agora, é possível que a mamãe da gente, pessoas muito queridas, venham a ter uma doença muito difícil, se acidentem e morram de um jeito muito repentino. E aí sim, o que eu vou fazer com isso? Talvez a melhor escolha seja, vou ficar mais humilde, vou rezar mais, vou me desapegar mais das coisas dessa terra, porque tudo passa, né? Vou dar um sentido para isso, e o sentido disso é Jesus. Tá, mas fecha parênteses, passou a elucubração. As pessoas enfermas iam até Jesus, iam com muita fé, com muita expectativa, né? Então diz lá, atravessaram o mar de novo, amarram a barca, logo que descem, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. E aqui tem uma sutileza. Se a gente pegar um pouquinho antes, Jesus, que já tinha multiplicado os pães de um jeito milagroso, já tinha feito 2 exorcismos poderosos, um na sinagoga e um aquele dos porquinhos lá, do homem do cemitério. Jesus anda sobre as águas. E os discípulos gritam dizendo, é um fantasma. Não reconheceram Jesus. E levaram, foi um baita de um puxão de orelha. Aí quando Jesus desce da barca, dali um pouco, a multidão de gente que não é discípulo, que não tem um título, não é padre, não é freira, não é irmã, não é de missa diária, reconheceram Jesus. Porque uma coisa, meus irmãos, que nos faz reconhecer Jesus tal como Ele é o conhecer-se a si mesmo. Tem gente que tem teologia, tem filosofia, tem cargo, tem dom e aptidão para fazer tal coisa muito necessária numa paróquia, mas ela não tem autoconhecimento, ela não se conhece. Ela ainda não foi dobrada pela sua condição humana, seja um pecado do qual vai se envergonhar para sempre, seja uma doença que vem e atrapalha toda a vida. Isso é um pouco a imagem dos fariseus na Bíblia. Quem são os fariseus que estão o tempo todo não reconhecendo quem Jesus é e achando que Jesus é endemoniado, que Jesus é maluco, que Jesus é doido, que Jesus é sem vergonha? De onde é que vem esse déficit? Vem da falta de experimentar a si mesmo. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite
nos experimentarmos a nós mesmos. Então, por que é que essa multidão reconhece Jesus? Porque ouviram, por óbvio, falar algumas coisas sobre Jesus. Um ou outro ali conhecia o menino endemoniado do cemitério que agora está curado, enfim. Mas só isso faz reconhecer Jesus? Quantas pessoas diante do mesmo isso e desse disso, né, ficam especulativas, ficam perguntadeiras? Por que essa multidão reconhece tão rápido? Claro, existe um anúncio de fé no ouvido das pessoas, mas existe a doença, existe a cruz, existe o sofrimento, existe o pouco dinheiro no bolso, muita dívida na rua, existe vida humana mostrando o limite. É nesse sentido que São Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas são todas, inclusive as mazelas que fazem a gente baixar a cabeça, ajoelhar, olhar para o céu. Todas as coisas cooperam para o bem. E não há bem maior do que ser reiniciado, recomeçado em Jesus Cristo. Então, reconhecem Jesus, enquanto que os discípulos, aqueles homens mais próximos de Jesus, tinham acabado de chamar ele de fantasma. E essa realidade, às vezes, meus irmãos, é a nossa realidade. A religião é uma bênção, eu não vivo sem ela. Mas ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela nos dá todos os elementos, não para isso, mas todos os elementos para a gente viver uma vida de autojustificação, de metrificação, de métrica com o outro, para se sentir superior ao outro. Quando a gente pega a história dos santos de Deus, a gente vê, né, vários deles se confessavam toda semana. Vários santos e santas de Deus, e não eram pessoas neuróticas, escrupulosas, choramingosas, não. Eram pessoas extremamente saudáveis psicologicamente. Vários deles, por exemplo, se deixasse, confessava todo dia. Né? Mas por uma profunda contrição e luz do Espírito Santo. Não é o caso de nenhum de vocês aqui. Não pode parar com essa ideia de que agora eu vou confessar todo dia, que eu vou te mandar para o psiquiatra. Tem coisa que faz sentido, depois de muita purificação e caminhada, essa coisa brota. Essa coisa brota. Isso é um fruto maduro. Não é aí que se começa a vida espiritual. É aí que ela frutifica. Esse é o discernimento primeiro. Porque se quer começar nisso, então é escrúpulo, é neurose, é outra coisa. Tá, mas volta. Estou querendo dizer o seguinte: o sujeito é santo, faz milagre, ele quer se confessar toda semana, se deixar todo dia. Quantas e quantas pessoas trabalham para Deus e por um profundo senso de culpa se movem para se confessar uma vez no ano e conseguem chegar diante do padre e falar assim: então, padre, se a gente disser que não tem pecado, a gente já está pecando, né? É difícil confessar, né? Não sei qual é o pecado que eu tenho. Eu sou boa pessoa, cuido da minha vida, eu não faço mal para ninguém. Deixa eu olhar essa folha aqui, aquelas folhinhas que pode ajudar a confessar. E a pessoa consegue passar o olho ali. Ai, estou sem óculos. A religião é uma bênção e ao mesmo tempo ela é um perigo. E de onde é que vem essa dificuldade? Vem do outro. Eu não uso essas roupas indecentes igual essas meninas. Eu não escuto essas músicas brega, cafona, baixa, vulgar igual esse povo. O que mais? Eu passo na frente do presídio e falo: eu não mato, não roubo, não trafico, não estelionato. Aí eu olho para o outro e descubro uma coisa: gente, eu sou santo, vocês têm que me canonizar e pedir a minha intercessão. Quantas pessoas vivem na igreja assim? Elas não sabem nada delas. Nada delas, nada. Sabe nada.
Essa é uma verdade vergonhosa e que atinge a maioria das pessoas que praticam a religião. Elas ficam cegas para si mesmas. Cegas. Vivem no outro. Vivem no outro, igual uma metralhadora giratória. E tudo de si. Não sabe o que é? Mas pera lá, você precisa me ouvir. Tudo de si tem uma explicação. E nunca tem contrição, nunca tem arrependimento. E, meus irmãos, se não há isso, se não há autoconhecimento de si, à luz de Deus, se não há autoconhecimento à luz da página do Evangelho, da pessoa de Jesus, não existe verdadeira fé. Não existe verdadeira fé. E aí, esse povo reconhece Jesus com tanta velocidade, porque eles tinham dentro dele um combustível, uma gasolina, vamos pensar assim. Vamos produzir um fogo aqui agora. Quem está acordado ainda? Não parece. Eu acho que o teu cérebro já se programou para responder essa pergunta sem nem acordar. Vocês estão me enganando. Vamos produzir uma fogueira aqui. Vamos fazer um bum, uma explosão. Precisa de gasolina e fósforo. Esse povo tinha uma gasolina. Vai descer um homem aí que fez isso. Vai descer um homem aí que, pelo visto, lembra quando a gente era pequeno, ia na catequese na sinagoga, que lia o Isaías, o Messias, deve ser por causa disso. Essa é a gasolina, mas ainda não tem fogo. Qual que é o fósforo? Que acende o fogo da fé em Jesus, que coloca todo mundo de joelho nos pés de Jesus. A experiência de si mesmo, do limite de si. No caso deles aqui, as doenças, as mazelas. Em algumas páginas de São Marcos a gente vai ver que esse fósforo, que faz explodir e pegar fogo a fé, é a doença de um filho. Senhor, minha filha está em casa endemoniada. Jesus, minha menina está para morrer. Não é assim? É a dor do afeto, é a experiência de eu amo essa minha filha, morreria por ela, mas não posso fazer nada por ela. Isso é um limite humano também, a impotência diante de quem se ama, né? Você ama, mas você não pode fazer nada. Então, as pessoas estão experimentando a condição humana. E nós temos que cuidar, de novo, meus irmãos, para que a religião não nos impeça de experimentar a condição humana nossa. Veja, não é ir buscar o pecado nem ficar amigo dele, mas é perceber-se de si mesmo. Será que não foi isso que aconteceu com Judas Iscariotes? Quando a gente pega Lucas 6, Jesus escolhe os 12, Pedro, Tiago, Judas, o que ia ser o traidor. Aí ele desce da montanha e está lá todo aquele povo chorando, gritando, querendo relar em Jesus. Vieram para tocá-lo e ouvi-lo, ouvir o que ele dizia. Gente, se tinha alguém ali que precisava tocar em Jesus, escutar Jesus e ser desencapetado por Jesus, era o Judas Iscariotes. Ele nem pensou nessa possibilidade. Por quê? Porque agora ele é apóstolo, né? Agora ele é apóstolo. Não pode comer carne de sexta-feira. Olha esse povo fazendo churrasco na sexta-feira. Ele está vivendo no outro. Então essas pessoas estão experimentando a si mesmas. E você pode ver, a gente tem uma velocidade muito rápida, muito pronta, e o diabo ajuda, não duvide, de sairmos de nós mesmos. É aquilo que a gente chama na vida espiritual, na vida comunitária, né? Paroquial, de fogo de palha. Aí sai fogo de palha, vamos ver quanto tempo dura. O que é o fogo de palha? É a pessoa que muito rapidamente ela saiu dela. E agora ela está contente e contentada, porque ela tem uma camiseta, uma pulseira de Nossa Senhora. E agora ela está muito contente e contentada, porque ela por um tempo não está sentindo aquelas vontades doidas que ela sentia de fazer besteira. Ela não está sentindo mais, ela está anestesiadona. Não é? E rapidamente ela já começa a dar conselho para os outros, apontar o dedo para os outros, e começar com a seguinte frase: eu não entendo como é que fulana faz tal coisa, eu não entendo como é que o Beltrano, até ontem você fazia igual, como é que você não entende? Já, foi para fora. E é ir para fora de si, tomba de novo, cai de novo. Só que quem foi muito rápido para fora de si, quando cai de novo, dificilmente cai na humildade. Porque quem muito rápido sai de si,
tem um quê de orgulho, de vaidade, de ego, de autossatisfação em si mesmo. Aí quando cai no quê? Na humildade? Cai na vaidade, no ego ferido, não se recupera nunca mais. Não porque eu não consigo, não porque não é para mim, não porque eu já tentei. Quantas pessoas a gente conhece que subiram rápido, tomaram um capote mais rápido ainda e nunca mais se levantaram? E por que nunca mais se levantaram? Por que nunca mais vieram para a igreja? Porque o padre estampou a foto dele, colocou lá na porta da igreja e falou assim: procura-se, proibida a entrada. Se vê, liga para o SAMU, liga para a polícia. A porta da igreja está aberta. Nunca mais se confessaram. Por quê? Porque o padre chegou na secretaria e falou para os funcionários: fulano de tal, se ligar para pedir confissão, não tem. Por que nunca mais se levantou? O que está mantendo no chão? Não é nem o pecado feito, é o pecado primário. Vaidade, ego, autojustificação e uma experiência doída. Eu não sou melhor que os outros. E para algumas pessoas descobrir, ou o fato de terem descoberto que não são melhores do que os outros, é a maior dor da vida. A maior dor da vida de algumas pessoas não é o marido que bebe, não é o filho drogado, não é a esposa cheia de problema, não é a vida financeira fracassada. A maior dor da vida de algumas pessoas é uma constatação: eu não sou melhor do que ninguém, e eu não dou conta dessa verdade. Aí vai ficando tudo destrambelhado, tudo pelos cantos, ninguém presta, ninguém é bom, todo mundo tem inveja de mim e eu não sou acolhido. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu estou enxergando tanta gente, me ajuda rápido a enxergar eu no que esse pato está falando. Porque eu estou com uma lista de nomes na cabeça aqui, Jesus. E é verdade mesmo, mas eu queria colocar eu nessa lista também. Fala, miserável, abra a boca, pecador. Verdade ou não é que a gente enxergou 1000 pessoas aqui agora, sim ou não? Eu também. Bate no peito e fala: Senhor Jesus, me ajuda a pôr meu nome nessa lista também. Ai, meus irmãos, o problema não é quem a gente enxergou, né? O problema é a gente não ter se enxergado na mesma lista. E aí esse povo vai e reconhece Jesus. Também tudo lascado, tudo experimentando a condição humana, né? Tudo quebrado. E olha a cena, percorrendo aquela região, levavam os doentes, deitados em camas, para o lugar, e isso aqui é para nós, e aqui o Padre termina, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Vamos repetir isso? Para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Mais uma vez, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E esse é o movimento da fé, queridos. Ir no lugar onde eu ouvi falar que Jesus está. E você ouviu falar que Jesus está na Bíblia, cadê a sua? A gente ouviu falar que Jesus está na missa, cadê o povo na missa? Eu ouvi falar que Jesus às vezes está uma vez, 2, 3 vezes por ano, ele desce num sítio chamado acampamento, fica lá 5 dias, de boa ele fica lá, para quem quiser. Acho que eu vou lá. O Porto Camargo não vai sair de lá mesmo, né? Então acho que eu vou no sítio do acampamento, depois vou no Porto. Quaresma. Já te contaram, não sei se você já ouviu falar que Jesus está na Quaresma. Quer ir lá? Daqui um mês aí começa a Quaresma. Jesus está na Quaresma. Para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Mas talvez você já ouviu falar também que Jesus está na oração pessoal, que é bom rezar sozinho todos os dias. Nem que seja 10, 15 minutinhos de silêncio, sem nada nem ninguém, só eu e um texto bíblico, alguma coisa, eu e Jesus. Uma oração que não seja fórmula repetitiva, ainda que elas sejam muito necessárias, mas essa oração mais contemplativa, eu, Jesus, e uma resposta minha para Ele. Para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Eles iam lá. E era dificultoso ir lá, né? O Evangelho já nos mostrou. Então, meus irmãos, cada um de nós é que sabe quão difícil é ir para o lugar onde Jesus está. Mas a boa notícia é que a gente ouviu falar desse lugar. Então vamos terminar com uma pergunta. Para mim, para você, porque cada um de nós é único. Onde é que Jesus está hoje?
Talvez tem gente aqui se sentindo impelida a começar um tipo de oração. Tem gente aqui se sentindo impelida a nunca mais deixar passar em branco a adoração ao Santíssimo, no mínimo de quinta-feira. Talvez tenha gente aqui se sentindo impelida a comprar um caderno, começar a fazer um diário espiritual. Tem gente aqui se sentindo impelida a voltar a rezar o terço, para o lugar onde você escuta que Jesus está. São muitos os lugares onde Ele está, mas às vezes para mim, nesse período da minha vida, nessa época da minha vida, nessa circunstância da minha vida, Jesus está aqui em algo que não está para você talvez, ainda que Ele esteja em todos os lugares. Para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E aí eles iam. E quando iam nesse lugar, faziam o quê? Pediam a Jesus. Colocavam os doentes nas praças. Senhor, ao menos tocar na tua roupa. E todos quantos o tocavam ficavam curados, ficavam reiniciados. E depois desse toque em Jesus, a oração do salmista é escutada, realizada em favor de Deus, através de nós. Alegre-se o Senhor em suas obras. E aí a gente sai do dilúvio. A gente sai desse período difícil e vê o sinalzinho, a pombinha, o raminho verde. O mundo recomeçou. E não recomeçou porque eu sou bom. Não recomeçou porque eu mereço. Recomeçou porque Cristo fez essa obra na cruz, por cada um de nós, na sua morte e ressurreição. E Ele andou no mundo, anda hoje. O lugar onde Ele está, a Eucaristia, Ele está no altar, está na comunhão, está no sacramento da confissão, está onde 2 ou 3 se reúnem, está na palavra, o Senhor está. Está na mediação da igreja, na intercessão dos santos, de Deus. Esses dias, uma mulher partilhou comigo que o marido disse a ela assim, diz que ele era um homem muito duro, muito difícil, tarará. E a muito custo, vieram de muito longe, ele, né? Muito custo veio, participou aqui, no dia 19, né? Que a gente faz a missa do impossível, participou da missa. Falou assim, pá, depois ele me falou assim, eu vi que na missa ele estava meio diferente, que eu estava preocupada com ele. Então eu queria muito que ele viesse, mas ao mesmo tempo eu ficava com muito medo. Porque ele é melindrosão, falou, vai que o padre dá umas pancadas hoje, ele já se espinha. Ele é bebezão, sabe, padre? Eles vão bebezão. Porque hoje eu se viu. E eu vi que ele estava assim com a cara boa, ele ria. Na hora de cantar já ele era dele, mas eu vi que ele estava vivendo as coisas. Falou, padre, depois, passou uns dias, ele ainda muito do jeitão dele, né? Falou assim para mim, não, foi bom ter ido. Saí daquele santuário, parecia que o mundo estava diferente. Estava tudo com outra cor. Para o lugar onde Jesus estava. E às vezes Jesus está na nossa devoção a São José, na devoção a Nossa Senhora, o lugar onde Jesus está. E aí, no lugar onde Jesus está, o mundo recomeça, né? A gente vê a pombinha, o raminho e diz, recomecei, o mundo tem jeito, porque tem Jesus na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.